Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Introdução à Teologia Sistemática. Está sendo um prazer imenso fazer parte desse projeto, poder levar a Palavra de Deus de forma organizada, de forma coerente, para que a gente possa entender de forma clara aquilo que Deus quis revelar a nós. Na aula passada nós entendemos sobre a importância da teologia, sobre por que estudar teologia, como estudar, alguns parâmetros iniciais, as bases da teologia sistemática. Agora nós vamos entrar na teologia sistemática em si e nós vamos começar falando exatamente sobre revelação. Precisamos entender como é que Deus se revela para nós, para que nós possamos compreender essa teologia, compreender o que Deus quis ensinar. E a respeito de revelação, existem dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. Nós vamos tratar nesse primeiro momento da revelação geral, e que tem um pouco a ver com teologia natural. São coisas um pouco diferentes, mas tratam do mesmo assunto. Mas antes vamos dar uma introdução e falar um pouco sobre algumas diferenças entre geral e especial. A verdade que nós cremos, ela veio até nós através de Deus. Então, tudo começou com Deus e não com o homem em buscar. Podemos conhecer o Senhor por meio da sua revelação. A revelação é do que tornar claro, é desvendar algo que antes estava oculto. Na teologia, como eu falei, nós fazemos uma diferenciação no meio de revelação geral e especial, pois as Escrituras afirmam que Deus é a fonte de toda a verdade. E toda a verdade depende da obra reveladora de Deus. Agostinho e Tomás de Aquino vão trazer um parâmetro muito interessante com relação à forma com que Deus se revela. Não poderíamos saber nada se Deus não o quisesse. Agostinho vai dizer que a revelação divina é essencial para conhecer a verdade. Já Tomás de Aquino vai afirmar que todo conhecimento está em Deus. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é que torna possível o saber. Kuyper, um teólogo holandês, diz o seguinte: não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu. Então observe, Deus, ele é a fonte da verdade. Você deve lembrar que na aula passada nós falamos sobre a filosofia existencialista que está cada vez mais arraigada neste mundo, nas faculdades, ao redor do mundo, ao redor dos campos. A gente observa que as pessoas cada vez mais falam em verdades, em duplas verdades, em pluralidade de verdades. E Deus é ali a fonte da verdade. É nele que nós encontramos o conhecimento. Quando cientistas discernem a verdade em seus laboratórios, entendemos que essa capacidade de estudar através da natureza só é possível porque Deus quis se revelar. Então, a própria ciência depende da revelação de Deus. E o que é essa revelação de Deus? A revelação pessoal de Deus, ela pode ser chamada de geral por causa de dois aspectos. Primeiro, porque ela é um conhecimento dado a todas as pessoas. O mundo todo é audiência de Deus. O salmista vai dizer no capítulo 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Ele é quem dá ao homem a consciência e se revela interiormente por meio dela. Ele concedeu aos homens um senso divino de certo e errado, senão o mundo debandava de vez. Até os cegos de nascença têm conhecimento de Deus. Em Romanos, nós vamos encontrar um texto que diz o seguinte: sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina,
portanto não tem desculpa alguma. O R.C. Sproul vai finalizar esse assunto com um texto muito interessante. Milhões de pessoas nunca viram uma Bíblia ou ouviram uma pregação das Escrituras, mas têm vivido no teatro da natureza, onde Deus manifesta a si mesmo. Então, quando observamos o mundo ao nosso redor, quando observamos a natureza, quando observamos a criação, quando observamos as coisas que Deus faz, nós podemos perceber que Deus se revela através da sua criação. A capacidade de conhecimento humano, a capacidade do ser humano de fazer coisas boas, isso é por causa da revelação geral. O segundo aspecto para geral é que nos dá uma noção de que não há detalhes sobre a obra de Deus, especialmente sobre a história da redenção, sobre expiação, sobre ressurreição. É as Escrituras que dá essa revelação específica. É ela quem dá todas as informações a respeito do desejo de Deus para o homem. A natureza não dá. Então, o conhecimento mais profundo de Deus só é possível através da revelação específica. Por isso a expressão revelação geral, ela não vai dar tantos detalhes da redenção. O próximo ponto que eu quero tratar é com relação à revelação natural. Na teologia, a revelação natural é tida como um sinônimo de revelação geral, por ser conhecida através da natureza. A criação é o meio pelo qual Deus se revela de forma ativa. A natureza ela não é independente. Ele não pegou, deu corda na criação e soltou ela. Deus se comunica por meio da natureza, por meio da criação, através da sua glória, da majestade dos céus, do mundo e tudo que ele fez. A revelação natural vai tratar justamente das obras e ações de Deus reveladas na natureza. Precisamos entender a diferença entre revelação geral e revelação especial. Então, resumindo, revelação geral ela é dada a toda a criação, todos têm acesso e proporciona um conhecimento geral acerca de Deus. A revelação especial ela é encontrada somente através das Escrituras, somente acessando a Bíblia, que nós podemos ter detalhes sobre a obra e sobre os planos de Deus. O próximo ponto que eu quero tratar é sobre aprender por meio da natureza. A teologia natural, que é diferente de revelação natural. A revelação natural é aquilo que Deus deu através da natureza. E a teologia natural é o que o homem faz com essa revelação. Existe uma controvérsia que já dura muitos anos com relação à capacidade humana de adquirir conhecimento de Deus através da natureza. Essa discussão ela gira em torno de dois argumentos principais, que um está ancorado num texto de 2 Coríntios e o outro está ancorado no 1º capítulo de Romanos. Onde um vai declarar que somente os salvos podem saber qualquer coisa acerca de Deus. Sendo assim, a ação do Espírito Santo no homem é um fator condicional para conhecer a Deus pela natureza. Já os teólogos naturais, eles vão dizer que é possível obter conhecimento de Deus por meio da natureza. E eles vão ancorar justamente isso no 1º capítulo de Romanos. Quando nós vamos estudar sobre a doutrina das Escrituras, nós vamos aprender sobre o princípio da inerrância da palavra de Deus, onde nós entendemos que não há erro nas Escrituras. Não havendo erro nas Escrituras, nós temos que sempre tomar como ponto de partida que nela não há contradição, e assim buscar harmonizar a compreensão do aparente contraditório. Existem textos que são difíceis, nós vamos tratar de muitos deles ao longo do nosso curso, mas o mais importante é levar em conta esse princípio, para que nós chegamos
no entendimento a respeito da palavra de Deus. Sendo assim, nós precisamos primeiramente fazer uma distinção a respeito de conhecimento. Conhecimento cognitivo, conhecimento pessoal e conhecimento espiritual. O conhecimento cognitivo se refere a um conhecimento intelectual, um conhecimento mais racional, né? E o outro conhecimento seria o conhecimento pessoal, ou conhecimento íntimo, que trata com relação a relacionamento. Por exemplo, a palavra de Deus ela vai falar da relação de Adão e Eva, especialmente quando eles vão ter um momento de intimidade, ele vai usar a expressão, e Adão conheceu a Eva. Em outros momentos na Bíblia a gente vai encontrar a mesma expressão para conhecer. Um terceiro conhecimento seria o conhecimento espiritual, que trata do discernimento das coisas de Deus. Por que é importante entender isso? Para que nós entendamos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então veja, o homem natural, ou seja, o homem caído, ele não possui o Espírito de Deus, não possuindo assim a capacidade de entender ou discernir as coisas espirituais, não sendo capaz de conhecer a Deus num nível espiritual, que está além do cognitivo. Vamos analisar então Romanos 1, versículo 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Olha que interessante. Paulo aqui ele está deixando claro que a nossa maldade é o que impede de conhecer a verdade. Reforça e complementa o entendimento que está lá em Coríntios. Em Coríntios nós compreendemos que há um discernimento que só é possível ao homem espiritual. E Paulo, em Romanos 1, ele vai estar falando que por causa do nosso pecado e nossa maldade, nós somos impedidos de ver a verdade e de conhecer a verdade que é revelada. A nossa condição enquanto pecadores limita de conhecer a Deus nessa forma espiritual. Nós é que rejeitamos a Deus, nós detemos, nós suprimimos, reprimimos essa verdade. E acrescenta ainda que Deus está irado com o que o homem faz com essa revelação. Está claro a necessidade de salvação, onde todos precisam do Evangelho, pois foram julgados culpados. E somente o conhecimento do sacrifício de Cristo é que nós podemos nos tornar justos diante dele. Sendo assim, quem torna a verdade evidente é o próprio Deus, e quem escolhe não reconhecer somos nós. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, no versículo 19. Pois sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Deus de fato tornou evidente. Contudo, ainda precisamos resolver uma outra questão que está no verso 20, onde Paulo vai falar sobre tornar claro o que é invisível. Vamos ler o que está no verso 20. Por meio de tudo o que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Aqui parece que Paulo, mais uma vez, está falando sobre a forma de conhecer. Nós o vemos claramente, porém não diretamente. O seu caráter, os seus atributos, eles estão revelados no mundo criado. Veja, desde a criação ele se revelou e por isso somos indesculpáveis. Vamos ver o que é que diz Romanos 1, 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoram nem lhe agradecem. E em vez disso, começaram a inventar ideias tolas
e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. O pecado é quem faz a revelação que está clara não ser vista de forma direta, pois a nossa mente ficou obscurecida e confusa. Não foi Deus quem falhou em se revelar, mas o homem que recusou adorar e agradecer a revelação que Deus nos traz. Antes de finalizarmos a questão da revelação geral, eu quero tratar do último ponto, que é com relação à revelação mediada e imediata. O que são esses dois conceitos? São dois conceitos com base na forma de revelação. A revelação mediada é aquilo que media a revelação, sendo a natureza esse meio de revelação, certo? Então, na revelação geral, ela é mediada por meio da natureza. A revelação imediata é um modo direto com que o Senhor manifesta o discernimento em nossa consciência acerca de sua lei. É o que Calvino vai definir como senso de divino, que está presente em todo homem. Olha o que vai dizer Romanos 2, versículo 15. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam e lhe dizem que estão agindo corretamente. Então veja, até a própria consciência acerca do que é correto, do que é errado, acerca da lei, ela está desde o princípio colocada. É tanto que nós vamos encontrar pessoas fazendo coisas boas. Nós vamos encontrar pessoas agindo de forma correta. Por quê? Porque há um senso de certo e errado que foi colocado dentro da consciência humana. O R.C. Sproul ele vai finalizar esse assunto dizendo o seguinte, que o eterno poder e a deidade de Deus são manifestos claramente ao mundo todo por meio da revelação geral. Nossa supressão pecaminosa dessa revelação não apaga o conhecimento que ele nos dá por meio da natureza e em nosso coração. Agora nós vamos falar sobre a revelação especial. Vamos nos aprofundar no tema da revelação especial. Nós já entendemos que a revelação especial é aquilo que está declarado na palavra de Deus. É aquilo que Deus escolheu se revelar sobre a redenção, sobre os aspectos da história da salvação. Então, trata do que Deus revelou acerca do seu plano para a humanidade. É a partir de algo especial que o Senhor fala sobre encarnação, sobre cruz, sobre ressurreição. E não pode ser aprendido pelo estudo da natureza. A fonte primária da revelação especial é a Bíblia. Ela é quem dá testemunho de modo especial a respeito da redenção. Como cristãos, nós recebemos de Deus a informação de modo distinto. Olha o que Paulo vai escrever em Romanos 1, do versículo 1 ao 3. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas. Por meio de seus profetas, elas se referem ao seu Filho, que como homem nasceu da linhagem do rei. Então veja, eu escrevo essa carta que fala das boas novas, que anuncia as boas novas. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, já nas Escrituras Sagradas. Então não só o que ele estava escrevendo naquele momento, como o que já vinha sendo revelado anteriormente, era através de Deus a respeito da sua vontade para o homem. Contudo, algo importante que precisamos pontuar. As Escrituras não são a única fonte de revelação. E o cristianismo se baseia no conhecimento que o próprio Deus dá. E esse é o conhecimento que é muito superior do que qualquer dedução situacional ou observação do mundo. Certo? Nós precisamos entender que há dentro da história uma revelação
em que Deus é o soberano sobre ela. Ele levantou ao longo da história muitas pessoas para que nós tivéssemos acesso à revelação. E esses são os profetas e os apóstolos. E esse é o ponto que eu quero entrar agora. Deus se revela de forma especial, desde o princípio da criação. Com o povo de Israel, o meio era os profetas, e as suas palavras eram o instrumento de revelação divina. Por isso que eles eram tidos como agentes de revelação. O Senhor os fazia assim. Muitos falsos profetas, claro que acabamos se levantando. É importante a gente pontuar isso, pois os ensinos dos falsos mestres não é exclusivo do nosso tempo. Mais uma vez aí, a ideia de que não há nada novo, desde muito tempo atrás haviam falsos profetas. E vejam só, eles eram conhecidos por ensinar o que o povo queria ouvir. Isso não me soa estranho. E não a verdadeira verdade da revelação. Exatamente coisas que ainda acontecem muito em nossos tempos. Mas existiam critérios específicos para distinguir o falso profeta. O primeiro deles era o chamado divino, onde era averiguado o zelo dos profetas em mostrar que de fato tinham sido chamados por Deus. Os profetas e os apóstolos foram os fundamentos da igreja. Eles narravam como haviam sido chamados de modo especial e ungidos para profetizar. Olha o que vai dizer Efésios, capítulo 2, versículo 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. No Novo Testamento, a principal marca dos apóstolos era ter sido chamado diretamente por Cristo. Jesus os chamou e enviou com sua autoridade. Olha o que vai ter em Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem recebeu vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Por isso o nome apóstolo significa enviado, comissionado, pois é aquele que foi enviado e outorgado por Deus. Havia um movimento no Novo Testamento que tentava tirar e descredenciar o apostolado de Paulo. Contudo, diversos momentos o seu chamado é confirmado. Primeiro, o próprio Paulo, ele testemunha de forma clara o seu próprio chamado. Segundo, Lucas, ele vai relatar o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. E também vários dos outros apóstolos vão confirmar o apostolado de Paulo. Então, para nós, não há dúvida com relação ao apostolado de Paulo. Ele, de fato, foi chamado por Jesus. O segundo parâmetro que é usado para definir quem era o falso profeta e o verdadeiro profeta era a presença de milagres. Apesar de nem todos os profetas da Bíblia terem realizado milagres, a presença de milagres era evidente em vários deles. Moisés, Elias, Eliseu, Isaías e vários outros são autenticados por milagres. Inclusive, isso vai acontecer também com os apóstolos. O terceiro modo de definir se era ou não um profeta vindo de Deus eram justamente as profecias cumpridas. Era tão claro a voz profética dos profetas do Antigo Testamento que até os povos não judeus tinham medo da sua profecia. Claro que havia falsos profetas, que também tentavam predizer as coisas. Mas logo se notava que não eram profetas verdadeiros, pois eles eram desacreditados quando suas profecias não se cumpriam. É por meio desses profetas e apóstolos do Antigo e do Novo Testamento que temos um relato escrito da revelação especial de Deus. O próximo ponto que eu quero tratar é com relação à palavra encarnada, pois Jesus, ele é a palavra encarnada. Temos a Bíblia escrita pelos profetas e apóstolos, que é a palavra de Deus.
Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus, ele é a palavra encarnada. Olha o que tem escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ele é a própria palavra, aquele a respeito de quem a palavra anuncia e proclama. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, escolheu não por acaso começar declarando Jesus como sendo a palavra que já existia desde a criação, sendo ele o centro da revelação divina. João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte, que no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O versículo 14 ainda vai dizer o seguinte: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então Jesus é essa palavra encarnada. Eu quero finalizar a nossa aula de hoje com um texto de R.C. Sproul, onde ele diz que o principal de todos os apóstolos, aquele que Deus escolheu como instrumento supremo de autorrevelação, é o próprio Cristo. Em Cristo conhecemos a plenitude da revelação do Pai, e é por meio das Escrituras que conhecemos a verdade. É maravilhoso saber da sua graça em se revelar a nós. Ele levantou homens de forma especial para falar do seu plano para nós. Que nós sejamos gratos a Deus por isso. É um prazer estar com você, é um prazer estudar com você. Na próxima aula nós vamos falar sobre a doutrina das Escrituras, com relação à autoridade da Palavra de Deus, e será um tempo de crescimento muito bom. Não perca a próxima aula, quero estar com você e estudar.